Eu acredito que cada história de vida tem muito a contribuir para as outras pessoas. É com esse intuito que Eu Amo Meu Trabalho nasceu e vem contando histórias de diferentes profissionais com o intuito de inspirar outras pessoas. E hoje eu vou receber a jornalista Poli Lopes, que vai contar um pouco dessa trajetória, que ela já contou para mim um pouquinho, e a gente vai então compartilhar nesse intuito realmente de inspirar. Então, Poli, conta para mim quem é a Poli jornalista. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Porque contar, não só a minha história, mas contar histórias é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu entrei no jornalismo e escolhi a comunicação exatamente porque eu gosto de contar histórias e de saber histórias, né? Conversar com as pessoas, saber as histórias delas, como é que elas chegaram até ali, tudo isso enriquece quem eu sou também, né? Partindo do princípio que o que nos constitui como sujeito não é necessariamente a gente, mas os outros e aquilo que a gente não é ou é, né? A gente identifica isso olhando para o outro, então contar histórias sempre foi uma coisa que eu quis fazer, ouvir as pessoas e poder contar essas histórias delas. Então foi isso que me levou para o jornalismo, né? E foi isso que eu conduzi nesses 20 e poucos anos de carreira. Uau! Né? Eu me formei em 2001, mas já trabalhava desde antes, então dá mais de 20, né? E tu sempre trabalhou no jornalismo? Eu sempre trabalhei com texto. Com texto. Né? Tipo, produção de texto, produção de conteúdo, mas poderia ser como repórter, fazendo pauta, fazendo roteiro, release em assessoria de imprensa, né? Então eu trabalhei diretamente com pessoas para contar as histórias delas, mas também trabalhei com marcas, então contando as histórias da marca, que também é contar a história das pessoas que estão ali por trás, que constituem, que fazem aquele produto, né? Que fazem a marca. A marca, ela é um bem intangível, mas a gente tem por trás delas pessoas que fazem, que têm processos e que chegam naqueles produtos, né? E que são produtos que muitas vezes também impactam a vida de pessoas. Então a gente tem pessoas por todos os lados, né? Mas é isso, eu sou jornalista por formação, uma pessoa que gosta, que vive para escrever, que sempre escreveu, né? Por paixão, por gosto e foi isso que eu fiz ao longo da carreira. Então, independente do meio, do suporte usado para comunicar, eu sempre parti da escrita, e eu acredito nisso, que a gente. Porque tudo surge da palavra escrita de alguma forma, né? Eu vou fazer um vídeo, eu vou pensar numa pauta, eu vou ter que pelo menos desenhar aquilo ali. Claro que dá para sair falando, tá? Mas, né, a gente pensa, a gente tem uma estrutura para organizar as ideias, né? Ou, dependendo do que for, vai fazer um roteiro, vai fazer um texto que tu vai ler, que tu vai decorar. Né? Então. E hoje, então, Poli, hoje tu atua como jornalista de forma independente. Fala do teu trabalho atual. Hoje eu trabalho com consultoria para redes sociais e produção de conteúdo para a internet e gestão de redes sociais. Então, ou eu sou contratada pelas empresas e por profissionais liberais, que é o meu foco, são pequenas empresas e profissionais liberais, né? Então, são pessoas com quem eu consigo ter uma proximidade maior e também sentir mais o resultado do meu trabalho no trabalho da pessoa, né? Porque uma coisa que eu acredito e que eu defendo para os meus clientes é que as ferramentas, os suportes, as plataformas, seja um e-mail marketing, seja um post de blog, seja rede social, o fim ali não é vender. Claro que tu pode vender e que isso vai estar em algum momento. A questão financeira, a entrada do dinheiro ela passa ali, ela está ali. Mas é muito mais a questão de usar para educar o meu público, então é fazer com que essas empresas, essas pessoas produzam um conteúdo de qualidade, né, que ajude e que eduque outras pessoas para que essas outras pessoas tenham interesse em consumir o que aquela pessoa, aquela empresa tem para vender. Né? Então, é nesse sentido. Então, ou eu faço a parte de conteúdo, toda a parte de pesquisa, de editoria, de criação dos textos, a parte de arte, ou eu faço a parte de consultoria mesmo, que é ensinar a pessoa o como ela chega lá, o como é que ela vai produzir, o que ela vai falar, como ela monta um roteiro da semana para conseguir dividir ao longo da semana o conteúdo dela e aproveitar melhor as ferramentas, né? Hoje eu faço isso. Um pouco do que tu tá falando, assim, de trazer para
que tudo é escrita, né? Uhum. É verdade, né? Até para determinar, às vezes, um produto, tu precisa da escrita. Uhum. Ela é uma fonte, não sei se fonte mas assim, ela é um meio fundamental para os dias de hoje na questão da divulgação do que a gente faz, né? Uhum. Porque eu antes trabalhava comércio internacional. Então, no comércio internacional, eu trabalhava para uma indústria, a gente tinha uma forma de comunicação. Claro que já faz isso já há bastante tempo, e hoje eu vejo que o que tu está trazendo na questão de informar o que eu faço mudou muito, né? E toda essa parte assim da escrita também ela está trazendo, falando assim também um pouco de mim, o quanto ela é importante. Eu tive que trabalhar muito isso, sabe? Porque antes assim era poucas formas de fazer, né? Como que tu vê toda essa mudança, ou seja, o que tu faz hoje, seja com a assessoria, né, consultoria, como que tu vê esse mercado, essa mudança que ocorreu e o impacto do teu trabalho no dia a dia para as empresas? Bom, sobre as mudanças é bem engraçado de pensar assim, né? Antes a gente estava conversando antes, né? E uma coisa que eu me dou conta quando eu olho para a trajetória é pensar que quando eu comecei a trabalhar, tipo, e-mail era uau, a grande, né? A grande forma de comunicação. Sim. Que eu não precisava ficar ligando para todo mundo. Eu podia ligar para a pessoa, combinar, mandar um e-mail, depois ter um retorno, né? A gente usava bastante telefone ainda. Hoje a gente meio que não gosta nem de atender. É verdade. Mas e o como isso evoluiu, daí a gente passou dessa questão tipo desse 1 a 1 ainda no e-mail, depois 1 para muitos com o blog, né? E isso inclui as empresas também, né? Não só as pessoas, não é só o blog de diário, mas o blog tipo de comunicação, de conteúdo, conteúdo educativo, essas referências das empresas para gerar autoridade, né? Também é para gerar autoridade, para criar uma percepção boa sobre a empresa no mercado de uma empresa que se preocupa. Então isso meio que se manteve assim. Aí a gente chega com as redes sociais, primeiro lá com o Orkut, depois agora Facebook, Instagram, e aí por aí vai, né? Então hoje tem TikTok, tem dancinha, né? E essa questão da dancinha ela é engraçada, porque eu tenho uma cliente que quando a gente começou a conversar para fazer eu faço a parte de conteúdo dela mesmo. E ela disse assim: "Eu não quero fazer vídeo, porque eu não quero ter que dançar". Eu disse: "Tá, mas né?" Ficou associado. Né? Porque hoje se criou uma percepção que para mim é muito errada, de que o que tu precisa é alcançar muitas pessoas, tu tem que ter muito alcance. E o que viraliza é vídeo de bichinho, né? É dancinha, é esses vídeos, é aproveitar essas trends e tal. Mas eu, enquanto profissional liberal, eu não me vejo fazendo dancinha para alcançar mais pessoas, né? E eu acho que não é, eu não acredito que seja necessário, não é, eu não vou pegar lá uma advogada e vou dizer para ela, tu vai ter que dançar para as pessoas te verem. Não, né? Tipo, se tu produzir um conteúdo de qualidade, que tu mostrar o que tu sabe, o como tu pode resolver problema das pessoas, isso vai ser, e tu vai alcançar com isso pessoas que de fato precisam do que tu pode oferecer, da solução que tu pode dar, do problema que elas têm o problema que tu consegue resolver, vai ser muito mais efetivo tu alcançar 200 pessoas assim, do que tu fazer uma dancinha e alcançar 200 mil que estão ali porque tu dançou, e não pelo que tu é e o que tu sabe. Interessante isso. Tu trouxe a questão da autoridade. Antes a gente pensava a autoridade como algo muito distante da gente, né? Mas hoje eu, para entregar o meu trabalho, eu preciso gerar autoridade, sabe? Sim. Então isso para mim foi uma mudança bastante complexa, né? Porque eu tive que enfrentar algumas... Eu não gosto de me expor. Hoje eu faço, né? Mas eu tive que romper barreiras para chegar aí, né? Eu super entendo. Entende? Eu super entendo, porque assim, quando eu entrei na faculdade porque eu gostava de escrever. Aí, para fazer jornalismo, hoje os cursos são diferentes. Tem, por exemplo, o curso só de rádio e TV. Ou tu começa o curso, tem as disciplinas comuns e depois eles separam. Então, se tu pensa que tu quer trabalhar com conteúdo digital, tu vai para uma área. Quer rádio, TV, tu quer trabalhar com vídeo, digamos, tu vai para outra, né? Porque daí eles colocam as especificidades de cada um. Mas
Quando eu entrei na faculdade, não tinha isso, né? Então a gente tinha que fazer tudo. Daí chegava lá, aula de rádio, aula de TV, e eu ficava, você tá louco, né? Nem me viu isso aí. Ah, tem que fazer grupo pra fazer trabalho. Eu ia lá, disse, eu faço o roteiro, eu faço a produção. Eu faço qualquer coisa, né? Eu carrego o tripé pra tudo que é lado que precisar, eu seguro o papelzinho. Porque a gente gravava, né? Não decorava as coisas, e não tinha teleprompter. Tinha que botar papelzinho atrás da câmera pra pessoa ler. Eu disse, eu faço tudo, eu só não quero fazer vídeo. Eu não quero usar o microfone na aula de rádio. E assim eu fui. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu já tô aqui, né? Eu já tive série de vídeos no YouTube, eu já participei de podcast. Quando eu trabalhava como repórter ainda, eu entrei na rádio para fazer texto de notícia, para implementar um setor de jornalismo numa rádio. Quando eles resolveram que flexibilizou a Voz do Brasil e eles disseram, não, vamos fazer um programa jornalístico no horário da Voz do Brasil? Vamos. Eles me chamaram e eu tive que fazer. Eu tive que ir lá sentar no microfone junto com o gerente da rádio, que era radialista, e ajudar ele na comunicação das notícias. Eu entrei para fazer produção num programa de TV. Quando o cara o dono do programa resolveu que ele queria botar uma outra cara que não a dele lá, eu tive que fazer entrevista em evento social. E fiz. É a vida te empurrando para te vencer barreiras, né? Então a gente precisa... E tudo isso acaba colaborando com essa autoridade, né? Então, a gente entender... E vai gerando experiências também. Sim, gera experiência que reflete lá na frente. Porque eu ter feito... E assim, bem ou mal, eu ter feito essas disciplinas lá atrás de rádio e de TV, mesmo que na hora dos trabalhos eu não tenha me preocupado em, tipo, qual é que é a distância do microfone, como é que segura o microfone, o que faz, o que acontece... São coisas que eu trago até hoje. Sim. Né? Então, são experiências que eu tive lá. Que tu pode usar para contribuir para o teu cliente hoje, né? Sim. E pensando assim na Poli empresária, porque querendo ou não, tu acaba sendo empresária também, né? Dizem, né? Mas tu tem a tua empresa que presta serviço. Eu brinco, dizem, né? Porque a gente... O que mais tu faz, né? Que formações tu buscou para que tu chegar onde tu chegou hoje? 20 anos de atuação, tu me disse, né? Em 2001, a gente está em 21, vai 21 anos de formada, né? Então, mas eu trabalho com comunicação, com jornalismo desde 96. Uau, bastante tempo. Foi quando eu comecei, primeiro estágio, aquela coisa, mas foi ali. Uma super bagagem, né? Tem umas histórias pra contar. Escolhi a pessoa certa, então. Mas eu saí da faculdade em 2001, aí eu fiz uma pós, História, Comunicação e Memória do Brasil Contemporânea. É o nome da especialização que eu fiz, que foi aqui na Fevale, né? O jornalismo foi na Unicinos. Aí eu vim pra cá, e eu escolhi essa especialização exatamente porque ela tinha essa questão de, tipo, juntar com a história, que sempre foi uma área que eu gostei bastante, né? Então, junto História e Comunicação vai ser legal. Aí, um tempo depois, a especialização se tornou um mestrado acadêmico, né, que habilita para dar aula. Então, eu me matriculei e fiz um mestrado aqui também, que é o mestrado em Processos e Manifestações Culturais. Então, eu fui da primeira turma da especialização, eu fui da primeira turma do mestrado, e quando abriu o doutorado, com bolsas, então, porque eu tinha recém terminado de pagar o mestrado, né, eu não tinha nem respirado ainda, e abriu o doutorado, e eu soube que tinha bolsas, eu me inscrevi e entrei. Passei na seleção com uma bolsa de estudos, né? Então, tanto que foi no doutorado que eu acabei me dedicando mais também à pesquisa acadêmica, por ter a bolsa, né? E por como a dedicação de tempo que eu precisava para o doutorado era maior. Foi quando eu saí da agência, eu trabalhava numa agência e eu saí e comecei, então, a pegar clientes como freela. Então, a minha empresa surgiu ali. Eu quero aqui fazer uma correção. Eu estou conversando com a doutora Poli. Ai, pronto. Eu falei jornalista, mas agora eu vou falar a doutora Poli. Doutora é quem tem doutorado, dizem, né? Isso aí. Não, mas eu brinco, assim, às vezes até esqueço disso, né? Mas o que esse doutorado te levou? Por que ele foi bom para ti? Com o mestrado, que tanto os dois são acadêmicos, né? Mas com o mestrado eu já, saí habilitada a dar aula, então eu fui dar aula em pós-graduação, né? Que também... Nem começou lá, já foi pra pós. Já comecei na pós. Eu dei aula na pós em Porto Alegre, eu dei aula na pós aqui na Fevale também. Já fui professora convidada em disciplina aqui na Fevale.
Eu dei aula onde? Na FTech, no Tecnólogo também. Eu já dei aula um pouco assim. Agora eu tô mais empresária mesmo, né? Empresária e criadora de conteúdo para os outros. Mas produzindo conteúdo. Ajudando a elevar a autoridade. Isso. Né? Isso. E ajudando a elevar a autoridade e a ter um posicionamento digital, uma presença digital com conteúdo de qualidade, né? Que é o que eu acredito que é fundamental. Eu fico sempre pensando, na internet, assim, ó, é uma infinidade de coisas, assim, tu pode achar de tudo. Aí eu vou investir meu tempo, vou gastar meu tempo nesse caso, né? Vou gastar meu tempo para ficar só colocando coisas que não colaboram ou produzindo mentiras, produzindo fake news. Não, então vamos usar esse tempo e, né, investir o tempo que a gente tem para fazer coisas legais, fazer um conteúdo interessante que vá de fato ajudar as pessoas, né? E que vá ajudar a tornar o mundo melhor, de certa forma, assim. Eu sei que quando a gente pensa, tipo, sobre propósito, muito, né? Tipo, fazer o mundo melhor. Muitas vezes o fazer o mundo melhor é ganhar dinheiro para fazer melhor o meu mundo, né? Sim. E o das pessoas ao meu redor. Mas no momento que um núcleo de pessoas está bem, isso reflete no mundo, né? Com certeza. É por isso que a gente Se todos conseguissem, né? Tipo, ganhar o dinheiro suficiente para se sustentar e viver minimamente bem, o mundo seria muito melhor. Sim. E tem espaço, né? Tem tantas necessidades no mundo ainda não atendidas, né? E até com a nova era, com o futuro que vem aí, com tantas... isso, de certa forma, tem aproximado também e isso eu olho pelo ponto de vista do desenvolvimento profissional. As pessoas têm vontade de fazer coisa, mas não têm coragem. Mas quando ela começa a se encorajar, ela traz... vai atender necessidades não atendidas, né? Com a natureza que ela tem, com aquilo que ela tem. Então, às vezes a gente fala assim, por isso que eu gosto desse projeto, eu amo o meu trabalho, para a gente poder mostrar assim, nossa, Poli, ela está falando da importância do posicionamento, né? E a posicionar o que é aquilo que tu tem para entregar, né? Então, também tu me falou uma coisa antes que eu achei muito relevante, que é a questão do humanismo, né? De tu olhar para a necessidade do outro, para sempre pensar que tem uma pessoa, tu que me disse, né? Sim. Sempre pensar que tem uma pessoa do outro lado, eu achei isso muito relevante. Tu podia falar um pouquinho mais sobre isso? Posso, claro. O que a gente estava conversando antes aqui de gravar, que é uma coisa que eu acredito, que eu vejo, assim, que a gente dá nomes e coloca siglas que tiram um pouco dessa humanidade, né? Então, quando eu falo em B2B, B2C, então é business to consumer, é do negócio para o consumidor. Se eu pensar que aquele consumidor é um número, ou é o consumidor como uma entidade, né? É muito mais fácil de eu estabelecer determinadas estratégias, usar o que eles chamam os gatilhos mentais, usar ferramentas para convencer aquela pessoa ou para mudar a opinião daquele consumidor, né? Como se não fosse uma pessoa. E muitas vezes essas coisas são coisas que a gente não faria eu não faria para Beth, eu não faria para minha mãe, eu não gostaria que fizessem com ela, eu não gostaria que fizessem comigo. Então por que eu vou fazer com o consumidor? O consumidor é uma pessoa. Né? E da mesma coisa no B2B. Então, entre empresas, atrás dessas entidades ali, tem pessoas também. Né? Tem pessoas que constroem, tem pessoas que fazem os produtos. Então, o sonho do empresário ali para levar adiante aquilo que tem funcionários que estão sustentando famílias a partir daquele. Então, no momento que, de repente, eu vejo comprei um produto, tive um problema, e ao invés de tentar resolver esse problema, procurando a empresa, até indo num Procon da vida, né? Eu vou lá e faço um texto no Facebook, um textão xingando, escorraçando a empresa, tal, não sei o que. Aquilo pode, num determinado momento, gerar a demissão de uma pessoa que talvez apenas estava num dia ruim, né? E que não fez de propósito. Ela não foi ruim contigo de propósito. Né? Todo mundo erra, né? Pode ser um empresário filha da mãe lá? Pode, que tipo, é ruim com todo mundo, que é carrasco, e talvez ele mereça isso, sim. Mas quem é a gente para dizer que ele merece? Né? Porque é o que até tu comentou antes também quando a gente estava conversando. A gente é humano, todo mundo erra, né? Então, tipo, eu também erro. Então, eu vou julgar e vou apontar e vou usar as redes, vou usar as ferramentas da internet para jogar ódio, para xingar, para detonar com os outros, com uma empresa, né? Sem lembrar que tem essas pessoas por trás e que eu posso estar prejudicando a vida da pessoa.
Claro que, por isso que eu digo, a gente tem inclusive os órgãos competentes, às vezes eles são um pouco mais lentos, né? Então, eu reclamar no Facebook vai ser muito mais efetivo, vai ser muito mais rápido do que eu ir no Procon. Né? Porque te expõe de imediato. Sim. E antes era assim, era a autoridade que podia fazer. Hoje... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas consequências, né? Tipo, a gente precisa, quando faz isso, estar ciente de que a gente está impactando a vida de pessoas. Ô, Poli, o que faz tu, assim, o que no teu trabalho que tu ama, o que faz tu amar teu trabalho? A troca. A troca. A troca. O conversar com pessoas, o entender e saber que eu estou ajudando elas a irem nesse caminho, a de se sentirem mais, digamos assim, na consultoria, de perceber essa autonomia da pessoa, de que ela vai tomar conta da própria rede e que ela vai entender os impactos do conteúdo digital, o como ela vai ajudar outras pessoas, o como isso vai ser bom para ela e para o negócio dela, né? E ela ter domínio disso, né? E também a questão de colaborar para que a gente produza esse conteúdo, que coloque esse conteúdo bom na rede, assim, de pensar que ele foi pesquisado, que ele tem fontes confiáveis, que ele cruze, que é um conteúdo que cruza informações. Eu sempre brinco, para fazer um post, às vezes, tu vai olhar ali, são 3 parágrafos, tem 500 caracteres, né, digamos assim, 500 caracteres, tá? Vamos pegar assim, 500 caracteres é pouco, 500 palavras. Mas, tipo, né, tu olha aquilo, é só isso, mas para fazer aquilo ali, talvez eu tenha conversado com a minha cliente, mas pesquisado num outro site, lido um artigo acadêmico, feito uma pesquisa, fui lá no Google Books, peguei um pedaço de um livro, li sobre aquilo, juntei essas informações, juntei 4, 5 notícias para pegar dados atualizados e transformar aquilo num conteúdo de fato, que aí são das competências que eu trago no jornalismo, né? O de conseguir buscar essa amplitude de fontes, de verificar da onde está vindo aquela informação, se aquela fonte é confiável, buscar as fontes mais confiáveis e que tenham essa autoridade, sabe? É aquela coisa, eu vou... Por exemplo, vou pegar um exemplo bem aleatório, assim, eu vou fazer um post sobre moda de calçado. Eu posso pesquisar em vários blogs de moda, mas provavelmente eu vou parar no blog do Mab Calçados da Vida. Sim. Eu vou parar num blog de uma empresa da entidade dos curtumes, para ver a questão do uso do couro, de tendência, de moda, para juntar essas informações e transformar isso num conteúdo. Tu falou alguma coisa interessante que... Então, não significa que eu não vou usar um blog ou uma fonte mais, tipo, do mainstream, assim, do meio, do que todo mundo usa. Mas o fato de eu ter isso ali não significa que eu não precise ou que não seja importante buscar nessas outras informações, nessas fontes mais tradicionais, né? Agora a gente está falando uma coisa que se chama diferencial, né? Então, tu traz a tua questão do jornalismo, a tua formação de jornalismo, a tua formação como professora, né? E o teu gosto pela história, e tu traduz tudo isso num trabalho que tu entrega, né? Para ajudar o outro a elevar a sua autoridade, né? E isso traz uma coisa que é uma tendência, que é um multipotencial, né? É tu juntar carreiras, né? Porque antes era assim, a gente se formava, antes eu falava um pouco do meu tempo, né? Tu te formava e tu ficava naquela profissão, tu era mais especialista. E muitas vezes na mesma empresa, né? Isso. Ficava para sempre na empresa. Isso, Hoje eu já falo que o prazo de validade na empresa já está mais curto, né? Por quê? Porque se tu quer crescer, às vezes a empresa tem um espaço muito curto, né? Para te poder crescer. E trazer essas coisas junto, porque no desenvolvimento profissional eu falo assim, buscar outras coisas, outras visões, né? Eu posso ter a minha carreira, mas o que mais eu posso agregar? Até para fazer a diferença, porque olha como esses diferentes conhecimentos dá para juntar, né? Pô, e falando agora um pouco assim, para quem quer escolher talvez jornalismo ou consultoria de conteúdo, o que tu pode deixar assim da tua experiência aí de mais de 20 anos, né? O que tu pode deixar assim de inspiração para essa carreira, né? Eu acho que para fazer o que eu faço, digamos assim, para trabalhar nessa área, tu tem que gostar de gente, né? E de conversar com gente, e de ouvir as pessoas, e de entender, né?
entender essa humanidade, né? Então, eu vou trabalhar com conteúdo para empresas, para uma multinacional, tá bom, mas essa multinacional, ela foi criada por alguém em algum momento que tinha determinada intenção, entender isso, entender em que contexto aquilo veio, como isso evoluiu e como chega nas pessoas que trabalham ali. Então, eu trabalho na agência que atende a empresa, tá bom, mas tem pessoas ali, né? O que faz essas pessoas, o que motiva essas pessoas a estarem naquela empresa? Né? E entender essa humanidade, entender as pessoas e se preocupar com isso